entrevista antes da partida, o respeito gigantesco do Zai em relação ao Nisha e também, né, do Insania e do Matuma Man pelo Puppey. Puppey, aliás, antigo companheiro ali de equipe, né, do Zai e também do Matuma Man, já jogaram juntos. Mas é isso, faz parte do jogo. Secret conseguiu a vitória de 2-1, vai para a grande final para enfrentar a equipe da Tunda, e Liquid ficou por aqui, mas nós fomos agraciados por uma ótima série, pelo menos, né, Flávia? Foi incrível, guys. Eu não consigo conter emoção, peço desculpas. Que isso, sem desculpa, porque a gente tá aqui, é isso mesmo que o Dota faz a gente sentir, né? É emoção, é alegria, é tristeza, faz parte de tudo. Obrigada pelo show, de verdade, foi incrível. É isso aí, duozinho, nice. Fleria es una mujer sumamente importante en la escena femenina de Sudamérica. Ella misma es historia, porque fue la primera mujer latinoamericana en narrar en un TI. Siempre que vuelvo a verla, me moviliza muchos sentimientos, porque yo amo el Dota, porque soy sudamericana y porque soy mujer. Y para mí ella es un ejemplo. Fleria dice que llora mucho, y yo digo que todo lo que ella ha logrado es tan grande que la que me hace llorar es ella a mí. Daiane Veregula Araujo nació el 24 de octubre y es de Brasil, vive en Brasil. Empezó a jugar Dota cuando tenía 16 años. Tiene una carrera destacada como jugadora, como pro player, y también como talento en la escena profesional Tier 1 de Dota. Estuvo en equipos como Sui Generis, Club Minas y Team Calvas. Participó en las 2 temporadas del torneo Reina de Copas y en el HEMS Women's Circuit organizado por Chompix en 2023. Vamos a verla. Bom, eu comecei a jogar desde nova, desde uns 8 anos, 9 anos, que o meu irmão ele tinha um PlayStation e então eu fui influenciada por ele, basicamente. Jogava alguns jogos como Crash, Spyro, Mario, Ragnarok, até que eu voltei a jogar agora também. E o Dota eu comecei a jogar ele em torno de 2010. Que foi, comecei jogando pelo Warcraft 3, né, o Frozen Throne, e então em 2011 eu comecei a jogar mais um pouco Dota, mas eu jogava só offline, não jogava online, e em 2012 eu joguei o Dota mais assim online, no Garena, e em 2013 eu consegui um notebook melhor, consegui uma key do Dota 2, e aí foi quando eu comecei a jogar. Eu tinha em torno de... Meu Deus, deixa eu ver, 95, em torno de 18 anos, faz bastante tempo. Eu tinha então em torno de... Não, eu tinha menos, eu tinha uns 16 a 17 anos que eu tinha. Sim, O Dota, ele começou em 2011, né? Em 2012 teve o beta, e em 2013 foi quando saiu meio que livre, que você não precisava mais das keys para jogar. Então, foi nessa época que eu consegui uma key e estava jogando já. Sim, nossa, eu acredito que seja muito tempo. Agora nós temos alguns patches mais longos, né? Então, acaba que você tem mais tempo que você pode jogar, pode estudar. Só que é muito difícil, porque nós temos muitas variáveis de heróis, de combinações de heróis, de combinações de itens. Nós temos metas em cada região, então você acaba querendo, às vezes, copiar, mas você não se diverte, e aí você não quer jogar. Mas eu diria que para você aprender bem o jogo, se você conseguir jogar todos os dias, creio que uns 3, 4 anos, não sei, demora muito. Eu demorei bastante, eu joguei muito assim, só com os amigos, por diversão, por muito tempo. E ali, depois de uns 5, 6 anos jogando, que foi quando eu comecei a me aprofundar mesmo, a assistir campeonato, a testar heróis, a treinar novos heróis, a treinar as builds e tentar melhorar o ranking, né? Então vai em torno de uns 5 a 6 anos, pelo menos foi pra mim. Sim, muito. Tem muitas possibilidades. Primeiro que nós temos aí quase 120 heróis já, né? Então é muitos heróis. E aí tem muitos itens também. Aí agora entrou os itens neutros.
é muita informação de uma vez só. A linha de aprendizado para você aprender o Dota é muito mais lenta do que de outros jogos, né? Porque eles têm muitas variáveis. Não pode sempre fazer a mesma coisa porque vai dar errado. Sim, eu comecei jogando principalmente como suporte. Eu joguei como suporte por muitos anos, mas eu gostava sempre de me aventurar com alguns heróis. Mas a minha principal role foi suporte. Depois de um tempo ali em torno de 2020 a 2022, eu joguei muito de hard carry. E agora, nesse último ano, né, de 2023 a 2024, eu joguei muito de offlaner, porque eu estava jogando em time, né? E aí foi quando eu comecei a praticar mais offlaner. Atualmente, ainda continuo jogando de offlaner. Não sei se eu vou mudar, não sei se o meta vai falar para eu mudar. Eu gosto muito de jogar de HC também, né, de hard carry. Mas não sei se eu vou conseguir voltar com toda essa força e aprendizado, porque querendo ou não, você tem que treinar, e eu não tenho mais tanto tempo assim, então é um pouco difícil. Joguei bastante, joguei uns 2-3 anos de hard carry quase. Mid laner agora eu acho que é a minha role mais fraca. Se eu fosse fazer uma classificação, seria offlaner, suporte 5, suporte 4, hard carry e então mid, mais embaixo. Bom, de outras regiões eu não conheço muito, eu conheço bem pouco. Eu consegui acompanhar agora esse último que teve, o que foi do Riad, não é... Enfim, teve um último campeonato, né, onde quem ganhou foram as meninas da Malásia, Arábia, exato. Então, assim, a gente vê que nós temos players incríveis em todos os lugares, mas uma quantidade muito pequena. Na América do Sul, tem se destacado muito, principalmente as peruanas, né? As argentinas também estão aparecendo bastante, as chilenas, as colombianas estão formando time, mas é bem mais menos players do que nas outras regiões. Aqui no Brasil, né, que é onde eu moro, eu sinto que nós temos players, sim, muito boas. Eu poderia fácil falar várias meninas aqui que estão jogando muito bem, só que falta um incentivo para conseguir se manter jogando. Eu mesmo, no momento, não estou mais jogando, não estou mais praticando, não estou mais em time, porque falta esse incentivo, principalmente financeiro, né? Então, assim, eu não posso abdicar do meu trabalho para jogar Dota, porque senão eu não pago as contas. E eu gostaria de me dedicar ao Dota, gostaria, mas eu não vou ter esse retorno financeiro suficiente. Então é muito difícil, é muito difícil. No Brasil, eu acho que é um dos países mais, assim, estagnados na América do Sul, principalmente porque tivemos aí o Pan-Americano, tivemos os outros campeonatos e a organização brasileira responsável, né, por esse campeonato nem foi atrás. Então nós tínhamos um time pronto e nem fomos convidadas, não teve essa... não teve organização indo atrás das jogadoras, o que foi muito triste, porque nós acompanhamos de longe, né? As argentinas, as peruanas, todas participando e as brasileiras não. A Arábia nós até jogamos as classificatórias, nós ficamos de fora, só que a esse do Pan-Americano nós não fomos nem convidadas, então assim, não teve nenhuma qualificatória pra gente jogar. Foi muito triste, porque nós estávamos praticando, nós estávamos com um time forte. Você conhece o Sean Pix, certo? Ele organizou a Gems Cup, nós ficamos em segundo colocados, né? Perdemos apenas ali para as peruanas. Então, tínhamos potencial, só que a organização brasileira não ajudou a gente. Eu acredito que precisamos de campeonatos. Campeonatos eu acho que vai ser o primeiro ponto, porque se você tem campeonatos, você tem premiações. E se você tem premiações, as meninas podem deixar de fazer outras coisas para focarem no Dota. Eu não posso deixar de trabalhar para focar no Dota, porque não tem um retorno. Então, a gente precisa desses campeonatos para ter uma visibilidade, para então ter algumas orgs olhando ali. No Peru nós temos, né? A Infamous estava com a Infamous Astra, agora elas são as Mad Kings, né? Mad Queens, podemos chamar assim. E no Brasil nós não temos. Na Argentina veio agora, né? Maicon e Wolve, não sei como se pronuncia. Então, assim, como teve esses campeonatos mostrando essas meninas, mostrando esse potencial, as organizações estão aparecendo. E no Brasil isso é muito fraco.
Eu acho que para uma cena geral é isso que tem que acontecer. Se você tem um incentivo, se você tem um campeonato, você tem o porquê praticar, porquê treinar, porquê melhorar, aí sim você vai fazer. Mas se não tem porquê. Você vai continuar jogando ali só por diversão. Nesse quesito, o Brasil ele tá bem atrás. Né? Eu digo assim que na cena do Dota principalmente. Em outros jogos como o Valorant, né, o CS, o Counter-Strike, aí sim, aí o Brasil tá legal. Mas isso é porque a gente vê que é da empresa que tá há muitos, no caso o CS, né? A empresa tá trabalhando há muitos anos. Nós temos aí o time da Fúria feminina, né, que são campeãs por muito tempo. Enfim, né, sempre se mantém em ótima posição. No Valorant, nós temos a Team Liquid, que é brasileira, né? Isso falando da lane feminina, e elas ficaram em segundo no Mundial de Valorant. Então, já é uma cena que tá melhor do que a do Dota. A do Dota nós não temos nada. Nós tivemos o campeonato aí em 2018 e 2019, 2017, 2018 e 2019, nós tivemos um campeonato sul-americano organizado pela CAMI, que foi o Rainha de Copas. Em 2018, teve o campeonato presencial em São Paulo. A Shiver veio com mais uma pequena equipe da Valve para fazer um documentário, né, sobre o campeonato. Foi muito legal, mas eu acredito que foi assim o máximo que nós tivemos. Depois disso, acabou que não foi rentável para os players, para a organização, então foi muito difícil e acabou esfriando. Agora, ano passado, né, que nós tivemos o Chompix dando essa força, então foi muito bom. Mas eu não sei se ele pretende continuar. Eu vi que ele postou agora que vai ter uma Jams Cup, mas no Sudeste da Ásia, o que eu acho incrível, principalmente porque o Sudeste Asiático feminino tá muito avançado, né? Tem muitas players com rank altíssimo. Então, assim, continuar incentivando. O que o Chompix faz é lindo, é maravilhoso. Beijo, Chompix. Mas no Brasil é bastante complicado. Sim, eu acredito que sim. Eu tenho contato com as chilenas, com as peruanas, com as argentinas. Pelo menos é o que eu digo, né? Tenho amizade com elas. É claro que dentro do Dota é uma coisa. Não conheço todas pessoalmente, né? Eu conheci apenas a Daecita, que é a offlaner da Mad Kings, né? Que foi a offlaner da Minas Club. Eu joguei com ela em time em 2018 para esse campeonato do Rainha de Copas. Então foi quando eu conheci ela. Mas assim, continua mantendo essa amizade virtual, né? A gente se esbarra nas rankings, às vezes a gente cai junto, às vezes cai contra. As argentinas principalmente, né? Que elas acabam jogando no mesmo servidor que a gente, que é o servidor South America, né? Que pra gente aqui é o servidor Brasil. Já as peruanas, elas têm o servidor Peru, então é um pouco mais difícil de jogar com elas, né? O ping é muito... é mais distante, é mais alto. Então, mas as argentinas já é bem mais próximo. Entendi. Eu acredito que sim, porque apesar de que é um pouco difícil, mas assim, pensando em resultados, né, acaba que a América do Sul mesmo, brasileiros, o que nós temos de players homens jogando em outros times é uma quantidade pequena. Nós temos aí Analog, nós temos KJ, temos Chulicor, ou temos Cafurtado como coach, então é uma quantidade menor em números, né? Mas eles acabam se destacando muito no internacional. Já do feminino, nós temos aí as peruanas e as argentinas que estão sempre se destacando e mantendo no topo nesses campeonatos que elas participaram. Então, assim, ainda acho que é um pouco difícil falar que o feminino é mais forte, mas elas estão conseguindo se manter mais ali no topo por mais tempo, né? Então, basicamente, ainda tem uma barreira que é as Malásias, né? O time da Malásia, que são muito fortes elas. Mas, no geral, é isso. Ainda vai demorar um pouquinho para alcançar, mas estão indo muito bem. Não! Foi muito bom. Foi uma sensação que é difícil explicar, porque eu não achei que fosse acontecer. O primeiro da International, né, que eu participei, o primeiro TI, nós fizemos ali de São Paulo, foi online, remoto, foi em 2021. Então, em outubro de 2021, nós viajamos para São Paulo, fizemos em estúdio, tudo certo, mas mesmo assim é uma sensação muito gostosa ser uma narradora oficial, né, do The International.
E então, em 2022, quando eu recebi o e-mail sobre a proposta de narração, eu até achei que fosse para ser novamente em São Paulo, mas na verdade não, na verdade eu fui chamada para ir para Singapura. Eu chorei muito, eu chorei muito. Eu estava em live, né? Eu estava em live jogando, e aí chegou o e-mail, eu fui abrir. E eu comecei a ler, assim, eu já estava feliz, porque eu fiquei muito... Sabia que era um e-mail de convite para o TI, né, por quem mandou, que foi da mesma equipe que mandou no outro ano. E quando eu vi que era para fazer de Singapura, eu comecei a chorar. Eu parei tudo, eu botei o mic, eu peguei o celular, eu tava chorando. E aí meu namorado olhou, o que aconteceu? E eu não conseguia falar, e chorava. Eu não conseguia falar. E foi assim, uma sensação muito gostosa. Eu sou uma pessoa que eu choro muito, então até teve muitas histórias, muitos vídeos de eu chorando na arena. No final, na última partida que a gente narrou, eu também chorei um monte. Eu acho que foi um dos melhores momentos assim da minha vida, que eu nunca achei que fosse acontecer e aconteceu. Foi incrível. Eu queria um dia ter ido ao The International, né? Assim como para assistir, para apreciar. E eu fui como narradora, eu tava junto com os pro players. Eu no hotel, assim, tava indo tomar café da manhã, encontrava com o Artiz, encontrava com o Ami, encontrava com o Nothing to Say. Tipo, gente, que é isso? Eu, assim, tomando café da manhã aqui, o Aui ali do lado, né? O coach, que foi coach campeão da Tundra, né? Também campeão como player. É uma coisa, assim, louco. Dá vontade de conversar com todo mundo e perguntar, só que ao mesmo tempo fica tímido, fica com medo deles talvez interpretarem mal, mas... muito bom, muito bom. No dia que nós chegamos no hotel, lá em Singapura, eu tava filmando a entrada do hotel e eu encontrei o Artize. Aí eu, Artize! Let's take a picture, né? A foto! Eu nem sei falar inglês, né? Aí ele, yes. Aí ele chegou do meu lado, assim, eu tirei a foto. A foto ficou toda tremida, borrada, assim, feia. Aí a hora que eu parei assim, eu falei, meu Deus, eu tô em Singapura, no Dota, no The International, pra fazer narração. Acabei de encontrar o Artize, primeira pessoa que eu encontro aqui é o Artize. Aí eu já comecei a chorar. Aí eu já chorei um monte. E foi choro. Eu acho que é o sonho de todo doteiro, né? Todo doteiro, toda doteira e o The International, porque é muito bonito. O jogo, por ele ser muito difícil, ele é muito encantador. Os players fazem muitas jogadas diferentes, né? Que você fica, uau, isso é incrível, uau! É sempre assim. E Majors, né? É das Majors, é isso? Sim. Também a maioria foi online, né? Eu estava na minha casa, acho que o último Major que eu participei, eu estava daqui da minha casa, um pessoal em estúdio em São Paulo. Foi uma sensação muito boa, porque, querendo ou não, assim, agrega muito pro meu currículo, conseguir acompanhar de dentro do lobby, encontrar os players. Eu encontrei os outros casters, né? E eles reconheciam o meu nick por eu estar dentro do lobby junto com eles. Então eu fui, assim, muito bem tratada. Enfim, são línguas diferentes, mas vivemos ali tudo junto. E é um sonho, né? Eu acho que todo mundo quer ou estar assistindo ou estar participando. E sempre que eu entrava assim no lobby junto com os players, eu ficava tipo, ai meu Deus, cara, eu vou assistir os players, né? Os melhores players do mundo jogando agora, se matando aqui, disputando quem vai garantir a vaga, quem que não vai. Então é tudo muito bom. Uma pena, né? Uma pena não, mas assim, foi online, né? Eu fiz da minha casa, não foi presencial. Mas mesmo assim, gratificante demais. Olha, é difícil, porque assim, tem muitas reclamações em como muito do público gostaria de ver que a Valve trabalhasse em cima. Esses banimentos de Smurfs, banimentos de contas, foi uma coisa muito interessante que eles fizeram, né? Ajuda muito a comunidade. Mas ao mesmo tempo dificulta, porque se eu tenho um amigo, eu quero trazer um amigo para jogar agora, eu não consigo jogar com ele, né? Não acho a partida.
Então, assim, foi bom por um lado, que acabou fazendo essa limpeza nas rankeds, mas ruim porque players novos acabam tendo mais dificuldade, né? Eles não conseguem jogar com uma pessoa que já está jogando, né? Demora a partida, é uma coisa assim que não abraça muito pessoas que estão iniciando no Dota agora. Todos nós já tivemos muitos casos aí de toxicidade, né? De sofrer assédio, de ser xingado por nada, só por ser mulher, só por falar no mic. Acontece. Mas eu tento guardar sempre pra mim as coisas boas, né? Então, assim, do mesmo jeito que teve vezes que eu falei no microfone e eu fui xingada, teve vezes que eu falei no microfone e falaram, olha, é a Fléria! Então, assim, foi muito legal, sabe? Mas acontece muito, né? Principalmente para nós mulheres, que só de abrir o microfone começa a vir muitos ataques. E não é ataque assim de, nossa, você tá jogando mal, nossa, que ward ruim. São ataques de tipo, ai, o que você tá fazendo aqui? Lixo, mulher, vai lavar uma louça, vai, sabe? Umas coisas assim que é muito ruim. E eu posso falar que 80% das amigas que eu jogo, assim, que acabam evitando de falar no microfone por essas situações, né? Eu acho que todas nós já passamos pelo menos umas 10 vezes. Eu acabo sendo uma pessoa que acabo não falando muito no microfone. Eu mesmo já me resguardo, assim, porque não são todas as partidas que eu sinto que eu estou bem para lidar com essa situação. Então tem dias que eu estou mais triste, que eu estou mais desanimada, que eu não vou querer passar por essa situação. Mas tem dias que eu não tô nem aí. Eu vou falar, eu vou xingar, eu vou... quer falar bosta? Eu vou falar bosta em cima, tá tudo certo. Mas a maioria das vezes nós vamos para o clássico, né? Multa, reporta, mas isso não resolve. Vai resolver só naquele momento. O que precisa é das outras pessoas falarem, cara, você está sendo escroto, você não faz isso, para de agir igual um idiota, a gente já tá em 2024, né? Não tem por que ter esse rage pra cima de mulher. Uma coisa é o cara falar, pô, você jogou mal, a sua ult foi horrível. A outra coisa é ele me atacar por eu ser mulher. Já teve casos de um streamer falar assim, nossa, eu vou bater tanto na Fléria que ela é uma porca, ela joga mal. Então, assim, teve isso já, sabe? De me atacar por eu ser narradora, por me conhecerem. Eu não conheço a pessoa, eu nunca troquei uma palavra com ela, mas a pessoa não gosta de mim, né? Então, assim, tem dias, os dias que eu estou mais tranquila, eu abro o mic, eu falo groselha, se precisar xingar, eu xingo, mas eu sempre vou estar na neutralidade. Eu não vou abrir o microfone também pra falar, pô, você fez jogada merda. Não. Se o cara fez coisa errada, eu vou só ficar quieta. É claro que aqui eu, pra mim mesma, tô xingando, mas dentro do jogo eu não xingo eles, né? Eu vou falar, vamos bater uma smoke, vamos guardar ali, vamos fazer o Roshan, né? Tentar fazer alguma coisa pra movimentar. Porque quem faz jogada errada sabe que jogou errado. Porque provavelmente morreu, matou courier, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então ele sabe que fez uma jogada errada. E ficar batendo naquela tecla não vai ajudar em nada. A pessoa vai ficar mais pressionada, mais estressada. Sim. Então eu só tento abrir o microfone pra falar, vamos guardar essa região, vamos bater uma smoke, ou tô com ult, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas eu mesmo, assim, evito bastante também de falar no microfone. Teve muitas vezes que eu tô jogando com o meu namorado ou com algum amigo e eles vão me defender e a pessoa começa a xingar eles, tipo, gado, né? Que é um xingamento normal aqui no Brasil, né? Que é como se fosse uma pessoa que vai ficar ali, babando nas mulheres. Mas não, é só porque não é um comportamento que tem que parar de acontecer, sabe? Então, assim, os homens também têm que se ajudar nesse meio, porque sai todo mundo ganhando. O Valorant mesmo, é claro que ainda acontece também, né? Mas eu jogo Valorant às vezes, casualmente, e quase sempre tem uma menina jogando. E assim, pra ele já virou uma coisa normal ter mulher no time, porque tem muitas players, né? E no Dota não. No Dota, quando aparece, nossa, são pouquíssimas as partidas onde eu abri o microfone e ninguém, sabe, não falou nada. Ou às vezes fala, nossa, você é uma menina ou é uma criança?
tanto faz se eu sou uma menina ou sou uma criança. Eu tô aqui para jogar, não tô aqui para bater papo, né? Então, e aí, assim, foram poucas as partidas onde eu falei alguma coisa e nenhuma reação foi esboçada, sabe? Tipo, eu falei alguma coisa e eles continuaram jogando. No fim da partida eu fiquei tipo, que partida incrível. Ninguém perguntou se eu era homem, se eu era mulher, se eu era criança. Não ligou se eu era homem, sabe? Tanto faz. Só jogou legal, show. Então, assim, é uma coisa que tem que acontecer, né? Todo mundo tem que se ajudar, não é só mulher defendendo mulher. O homem também tem que estar, principalmente porque eles são maiorias, né? Sim, tem algumas que você tem que ser muito mais paciente, tem algumas que você tem que ser mais agressivo, tem que ser mais espontâneo. Eu digo que para você jogar de suporte, você tem que ter muita paciência. Porque você depende dos outros para fazer uma jogada. Mesmo que você veja que dá para fazer uma jogada ali, você precisa dos outros, porque você não vai ter dano, ou não vai ter controle, é difícil fazer uma jogada sozinho. Diferente quando você tá, por exemplo, de mid. Mid laner é muito mais fácil, né? Você pega mais XP, você tem mais dano, e aí você tem que ter uma paciência maior jogando de suporte. De mid laner você tem que ser mais ativo, mais espontâneo, né? Fazer ali na hora. E de HC você também acaba tendo que ter paciência, porque se você tem uma lane boa, show. Mas querendo ou não, você tem que atingir os pontos dos itens ali, né? Agora eu tirei uma BF, beleza. Agora eu tirei uma BKB, agora sim eu vou jogar. Então, assim, são os tempos, né? Tem que ter uma personalidade para cada role. Muito difícil. Você tem que fazer muito com nada. Você não tem uma bota, não tienes uma botita e tem que fazer cagada. Sim, realmente. O pessoal, eu acredito que eles dizem isso porque normalmente os cores têm que utilizar as habilidades de maneiras mais rápidas. Né, tem que ter mais reflexo, e o suporte ele é um pouco mais calmo, mais estratégico. Só que ao mesmo tempo, para os core conseguir farmar, para tirar item, saber onde ele vai farmar, o suporte tem que preparar o terreno, tem que guardar, tem que fazer smoke. Então acaba assim sendo muito mais estratégico. Eu acho que no clique o suporte é mais fácil, mas ele é muito mais estratégia, né? Do que o core, que acaba tendo que ser muito ágil, né, nas respostas, nos itens, nas habilidades. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Mas realmente, jogar de suporte é muito difícil. O caster homem que eu mais gosto, acho que o Kachanga. Kachanga é um caster brasileiro. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o melhor que nós temos. De língua inglesa, eu gosto muito do Sindaren. Desde a época que ele era ainda player, eu acompanhava ele, então eu gosto muito. Agora, de mulheres, eu admiro muito a Shiver, né? Ela é incrível e tá há muitos anos já nisso. Conheci ela pessoalmente também. É maravilhosa. Mas eu admiro muito a Effie, porque ela tem muito MMR. Não só ela, como a Chipstick. É difícil, eu gosto de todas. Mas assim, se eu fosse nomear o meu favorito homem, eu digo que é o Kachanga. E o meu favorito, minha favorita, né, de mulher, eu digo que é a Effie. Amo ela, amo. Nós brasileiros, nós temos uma grande paixão pela SG e pela Pain Gaming, né, que fizeram história no Dota brasileiro. Mas que eu tenho gostado muito da Team Spirit atualmente. Eu acho que eu acompanhei muito o Yatoro, principalmente, porque quando eles foram campeões na primeira vez, em 2021, eu estava jogando de hard carry, então eu assistia muito, né, o replay dele, como ele jogava, tentava copiar ele. Então eu acho que a Team Spirit é o time assim que eu mais tenho gostado de assistir. Eu gosto muito do Yatoro, mas assim, um que eu tenho muito carinho mesmo é o Analog, é o mid laner brasileiro. Eu gosto muito, muito, muito dele. Sim. Agora o Analog, ele é o mid laner da Heroic, né? Que ele é brasileiro. O Support 5 também é brasileiro, que é o KJ. E o Coach também é brasileiro, que é o Cafurtado.
Então temos HC, o K1, o Hard Carry K1, que é peruano, o Mid Laner Analog, que é brasileiro, o terceiro, eu não sei a nacionalidade dele, mas é o Davai Lama, Suporte 4 é o... me deu branco agora, mas é um peruano também, e como suporte 5 é o brasileiro. Então, assim, acho que de player que eu mais gosto, que eu tenho carinho, é o Analog, e que eu admiro mesmo é o Yatoro. Para mim, ele é um dos melhores HCs que tá tendo. Mas muito obrigada pelo convite. Eu não te conhecia, mas eu vi que o seu conteúdo é muito incrível e traz muita informação. Espero que muitas meninas se sintam inspiradas, né? Para começar a jogar, começar a treinar, assistir campeonatos. E temos esperança de que tenhamos mais campeonatos femininos para as meninas se inspirarem, treinarem mais, jogarem e bater nessa macharada toda. É basicamente isso. Continuem forte. O Dota é um meio bastante difícil, né? Muito tóxico. Não abraça iniciantes, mas eu espero que vocês continuem apreciando esse jogo maravilhoso. Eu acredito que pessoas competitivas gostam muito dele por ele ser muito mais difícil. Só que ao mesmo tempo, por ele ser difícil, é difícil de termos novos players. Mas espero que todos vocês continuem aí para fortalecer o nosso Dotinha. Obrigada. Não, o prazer é todo meu. Beijo, Anitta. Ok, odioso, que eu odeio, é o Lion. Odeio o Lion. Odeio. Principalmente agora nesse meta, que ele tá muito forte, né? Então, é controle com stun, é dano com a ult, tira mana na terceira skill. Então, assim, é horrível. Eu odeio jogar contra Lion. Herói que eu gosto... Eu sempre digo que eu tenho um herói favorito para cada role, pode-se dizer assim. Mas eu acho que o herói que eu mais gosto mesmo, de todos, é o Terrorblade. Eu amo o Terrorblade, adoro como jogar com ele. Não, offlaner não. De offlaner eu gosto muito da Legion, mas agora ela tá fraquinha nesse meta, então eu quase não tenho jogado com ela.